Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida. Muito obrigado pela sua companhia. Deus vai falar com você na palavra de hoje. Aliás, eu tenho uma pergunta para você. Você já parou para pensar como é que você pede as coisas a Deus? Se você é igual à maioria das pessoas, é bem possível que hoje você perceba que está gastando o seu tempo atrás de algo que não vai resolver o seu maior problema. E eu vou te dizer o que é na palavra de hoje. Hoje é quinta-feira, dia 13 de junho de 2019. Eu sou o Ney Santos e é com alegria que eu trago até você a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia na carta aos Colossenses, capítulo 1. Vamos ler do 7 ao 11. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Está aqui mais um trecho da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, aos cristãos da igreja de Colossos. E olhando essa carta, eu me lembro de uma cena. Um cachorro correndo atrás de um carro, querendo morder o pneu. Quando o carro para, o cachorro também para, olha para um lado, olha para o outro e fica sem saber o que fazer. Você já viu essa cena? Quando o cachorro corre atrás de um carro, de uma moto e tal, e de repente o veículo para e o cachorro fica meio abobado, ele não sabe o que fazer. A maioria desses cachorros, eles só correm porque eles viram alguém correr e nem sabem por que estão correndo. E lamentavelmente, nós, seres humanos, às vezes, sem entendimento, a gente pratica esse mesmo ato. A gente passa a vida correndo atrás não sei do quê. Mas eu gostaria que você prestasse atenção aqui, antes de eu concluir esse raciocínio, eu gostaria que você observasse algumas coisas importantes nessa carta e depois você vai entender direitinho o que eu estou dizendo. Aqui eu gostaria de destacar, quando o apóstolo Paulo fala, vocês o aprenderam de Epáfras. Epáfras era um servo do Senhor que, passando pela cidade de Colossos, por orientação do apóstolo Paulo, implantou ali uma igreja. Ele conseguiu reunir alguns discípulos de Jesus e iniciou uma igreja na cidade de Colossos. E Paulo faz um elogio dizendo que ele é um fiel ministro de Cristo. E isso serve para que a gente possa também arregalar os olhos e olhar à nossa volta e saber valorizar e honrar aqueles que são fiéis ministros de Cristo. Porque é muito comum a gente ouvir escândalos falando de pessoas que às vezes fazem com que a igreja se torne um comércio, ou às vezes ouve dizer de um líder de uma igreja que fez uma coisa errada e de repente foi para as páginas policiais. A gente é muito rápido para ajudar a espalhar notícia ruim às vezes. Mas a gente esquece, ou a gente tem pouca disposição para elogiar e também para honrar aqueles que são fiéis ministros de Cristo. E eu arrisco dizer que um dos fatos que faz com que o mal aumente cada vez mais é a falta de reconhecimento do bom ou do bem. Às vezes a gente se decepciona com esse ou aquele líder espiritual porque ele fez algo errado e a gente critica e a gente às vezes ajuda a tacar pedra. Mas quando a gente encontra um bom homem e uma boa mulher de Deus, às vezes a gente tem preguiça até de elogiar, muito menos de honrar. E esquece às vezes de incentivar essas pessoas a continuar sendo bons. É claro que é obrigação de todo ser humano ser íntegro, honesto, mas a gente sabe que não é fácil.
Então, quando alguém consegue ser, merece o nosso elogio, o nosso reconhecimento. É interessante observar que a oração de Paulo aqui é uma oração audaciosa e ela nos serve para aprendizado. Quando Paulo está orando aqui, ele diz que tem orado a Deus para pedir que todos sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dá uma olhada nessa oração. Veja o que Paulo está pedindo para aquela igreja. Ele está pedindo algo que realmente pode estruturar, edificar e levar aquelas pessoas a experimentar algo sobrenatural na vida delas. E Paulo está sendo ousado nessa oração. Ele está pedindo algo grande para Deus. Isso nos ensina que nós não podemos ser econômicos nos nossos pedidos a Deus. Porque às vezes a gente pede coisas muito pequenas a Deus. Talvez porque a gente está muito concentrado no aqui e no agora. E a gente esquece que Deus nos constituiu um reino e sacerdote. Ele nos constituiu um povo. E um povo que tem autoridade e que vai morar no céu com Ele. A gente precisa aprender a pedir coisas mais valiosas a Deus. Eu não estou falando de bens materiais aqui. Não estou dizendo que aquele que está pedindo um Fusquinha passe a pedir uma Ferrari. Não é isso não. Estou falando de coisas grandiosas que podem realmente fazer a diferença na nossa vida. E falando em vida, ele fala para que aqueles crentes, aqueles cristãos pudessem viver de maneira digna e agradar a Deus. De que forma que se pode agradar a Deus? Cumprindo a nossa missão. Jesus só nos pediu uma coisa, ele só deixou uma missão. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. A nossa missão é frutificar em boas obras, para que pessoas possam ver o nosso testemunho e seguir o nosso Mestre Jesus. Talvez você não tenha habilidade para falar, talvez você não tenha até mesmo facilidade para reunir pessoas em torno de você, mas saiba que a sua disposição para servir também é uma forma de frutificar. E aqui eu chamo a atenção dos líderes nas igrejas para prestar atenção e saber honrar as pessoas que frutificam nos bastidores, porque é comum muita gente ser elogiada quando de repente tem um grupo de estudo que tem 10, 20 pessoas participando, aí as pessoas dizem, nossa, essa pessoa é frutífera. Opa, mas espera aí, tem pessoas dando fruto sem necessariamente ter um grupo de discípulos. Ela está dando fruto às vezes cooperando na limpeza, cooperando na estruturação da igreja, cooperando às vezes nas obras de solidariedade da igreja, nas obras sociais, na intercessão e em tantas outras áreas. E nós precisamos saber valorizar essas pessoas, incentivá-las, porque elas são frutíferas. Talvez elas não tenham um grupo de discípulos, mas o testemunho dela e o trabalho dela tem ajudado a igreja a angariar discípulos para Cristo. E na conclusão daquela fala, frutificando em toda boa obra, o apóstolo diz, crescendo no conhecimento de Deus. Meus irmãos e irmãs, não tem outra forma da gente crescer no conhecimento de Deus senão por meio da sua palavra, ouvindo, lendo, meditando na palavra de Deus e buscando a companhia dele em oração. E aqui eu quero concluir dizendo que muitos de nós hoje estaremos ocupados com muitas coisas. Mas embora nós gastemos muito mais tempo com a busca de recursos materiais, a nossa jornada é muito mais espiritual e subjetiva do que material e coletiva. E eu explico. Muitos de nós nos ocupamos demais em busca de coisas materiais, de recursos, de conforto nessa vida. E às vezes esquecemos de buscar a presença de Deus, buscar crescer espiritualmente. E no fundo, para que a nossa vida realmente possa valer a pena, para que nós consigamos encontrar satisfação e realização, nós precisamos estar bem com Deus e consigo mesmo. Só assim é que nós vamos encontrar realização. E isso é possível, sabe por quê? Porque Cristo morreu para que nós pudéssemos ter um bom relacionamento com Deus e conosco mesmo. Cristo morreu para nos dar vida, e vida em abundância. E vida em abundância não é meramente material, mas é uma vida espiritual, onde nós possamos ter realização, sabor dessa vida, alegria de viver e disposição para servir a Deus.
É aqui que a gente faz a nossa vida valer a pena. Se a maioria das pessoas parasse para pensar nisso, não gastaria tanto tempo correndo atrás de coisas que não vão te satisfazer, como aquele cachorro que corre atrás de um pneu para morder, mas depois não sabe nem o que fazer com ele. Que nós possamos gastar a nossa vida correndo atrás de Deus, porque é Ele que nos satisfaz. Querido Deus, Pai de bondade, de graça, de misericórdia, eu quero fazer uma oração simples, singela, mas com muita sinceridade e com um desejo enorme de receber a resposta desta oração. A minha oração, meu Deus, é que o Senhor imprima essas palavras no coração de cada pessoa que as ouviu, e que cada pessoa hoje possa sentir um desejo enorme de se colocar diante de Ti. Que cada pessoa tenha sede de Ti. Que hoje mesmo as pessoas que ouviram essa mensagem possam retirar um tempo para ficar na Tua presença, para contemplar a Tua glória e para pensar sobre a sua vida espiritual. A minha oração, meu Deus, é que o Teu Espírito Santo leve cada uma das pessoas que me ouviu agora a ter um momento de intimidade e uma experiência sobrenatural contigo, e que isso possa mudar a sua vida. Assim eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Por favor, agora, para você me ajudar, dá o seu like, aperta o joinha, inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações e compartilhe o link dessa palavra para que outras pessoas possam também ouvir a palavra de Deus. E se você tiver um tempinho e quiser dar uma olhada em outro vídeo que pode te ajudar na edificação espiritual, veja esse vídeo que está aqui aparecendo agora. Que Deus te abençoe muito, sempre.